Vamos seguir então agora para a segunda parte da formação no uso do OBS Studio para a produção de conteúdo em vídeo. Se vocês executaram com sucesso a instalação do OBS seguindo o último vídeo, vocês devem ter agora na área de trabalho um ícone, como esse que eu tenho aqui na minha. Nós vamos então clicar 2 vezes nele para iniciar a execução, a primeira execução do OBS Studio. Vocês vão ver que na primeira execução ele exibe aqui essa mensagem perguntando se a gente quer iniciar o assistente de autoconfiguração. Vocês podem ver também que aqui no caso do meu, ele iniciou em inglês, e esse pode ter sido o caso de vocês também. Sendo assim, nós vamos clicar aqui em não, vamos clicar em OK. Essa mensagem diz que a gente pode rodar o assistente de autoconfiguração no futuro a partir do menu Tools ou Ferramentas, então OK. E aí nós vamos vir aqui embaixo, na direita, nesse botão Settings, para alterar o idioma. Na tela de configurações, o primeiro item está aqui, Language, está em inglês. Nós vamos clicar e vamos mudar para português do Brasil. Feito isso, vamos dar um OK. Vamos então sair do OBS clicando aqui no botão Exit, aqui embaixo, e vamos executá-lo novamente, clicando 2 vezes no ícone. Aberta a tela, podemos ver agora que está em português, como desejado. Podemos então seguir para a configuração do OBS a partir do menu Ferramentas e Assistente de Configuração Automática. Esse assistente auxilia a gente no processo inicial de configuração do programa. Então a primeira coisa que ele pergunta é se eu quero otimizar o OBS para fazer transmissões ao vivo ou se eu quero otimizar ele para fazer gravações. Como a gente vai trabalhar com transmissão só no final do curso, agora eu vou mandar ele otimizar para gravação, não farei transmissão. Avançar, ele vai me perguntar agora qual que é a resolução base que eu quero. Eu vou usar essa padrão que ele sugeriu, que é a resolução da minha tela, de 1600 por 900. E aqui ele pergunta qual que é o FPS, que é o número de quadros por segundo, frames per second. No caso, 60 ou 30, mas prefiro 60 quando possível. 30 é um número de quadros por segundo bastante alto, suficiente para a grande maioria das aplicações, mas ele vai tentar 60, se possível ele vai usar 60. No próximo passo, ao clicar avançar, ele vai iniciar uma série de testes para poder configurar, descobrir qual é a melhor configuração para o seu sistema específico. Então, nesse ponto, antes de avançar, é importante fechar todas as outras abas, todas as outras janelas, todos os outros programas que estejam funcionando no seu computador. Então, se tiver alguma outra coisa aberta, seja um navegador, um Explorer, o que quer que seja, agora é uma hora importante para fechar tudo e deixar o OBS funcionar sozinho, porque ele vai testar as configurações do seu computador. Feito isso, então, a gente clica em avançar e ele vai começar a fazer as verificações. Nesse momento ele está testando as capacidades da minha placa de vídeo, do meu processador, da minha memória RAM, etc., para definir as melhores configurações de gravação para o meu computador. Nós vamos aguardar alguns segundos e ele terminou. Aí ele vem com um relatório breve dizendo, por exemplo, qual que é o codificador que ele vai usar, a qualidade da gravação, a resolução base que ele escolheu, que foi aquela mesma que eu tinha sugerido, a resolução de saída e o número de quadros por segundo. Para aceitar essas configurações, clique em aplicar configurações. Para reconfigurar o sistema e tentar novamente, clique em voltar. Então, se você achar que tinha alguma coisa aberta que você quer tentar novamente, você pode voltar e aí realizar outra vez. No caso, eu vou aplicar as configurações e pronto. Nesse momento, o OBS já está pronto para começar o trabalho. A gente poderia, a partir desse ponto, começar a criar as fontes, criar as cenas, ou seja, criar os vídeos que a gente quer produzir. No entanto, eu vou aproveitar esse contexto de configurações e mostrar um pouco como é que funciona aquela tela de configurações onde eu mudei o idioma do meu sistema. Lá eu posso fazer vários ajustes. Então vamos lá em configurações, aqui do lado direito inferior. E lá eu vejo as várias abas de configuração que eu tenho, geral, stream, saída, etc. A primeira aba, a aba geral, aquela na qual eu mudei o idioma, não tem muito mais do que a gente tenha de importante para ser feito aqui. A gente pode mudar o tema, por exemplo, se quiser ver um tema diferente, ou seja, configurações visuais diferentes, mas nada disso é muito relevante nesse momento. A aba stream também nós não vamos ver agora, porque nós vamos falar de transmissões, ou seja, de streaming, no final do curso. Você pode, por exemplo, aqui selecionar qual serviço de transmissão você quer, YouTube, Dailymotion, Facebook, etc. Nós não vamos mexer com isso agora. Aqui em saída, a única coisa que seja relevante aqui que eu vejo é o caminho de gravação. O que é esse caminho de gravação? Todos os vídeos que forem gerados no OBS, eles vão ser salvos em uma pasta no seu computador. Aqui você pode selecionar que pasta é essa. Então, no caso do meu, ele vem por padrão na minha pasta pessoal Aloysio. Vamos dizer que eu tenho uma pasta que eu quero escolher, diferente dessa, eu posso vir aqui em localizar. Ele abriu aqui na janela errada, vamos colocar lá. Eu posso, por exemplo, escolher a pasta vídeos, aqui embaixo. Então, agora ele vai salvar todos os vídeos que eu criar no OBS na pasta vídeos, dentro da pasta Aloysio. E aqui tem alguns outros detalhes que nós não vamos ver agora. Aqui nas configurações de áudio não tem nada que seja importante de ser modificado nesse momento. No máximo, mudar aqui de estéreo para mono, que é o número de canais do seu vídeo. Você pode, mudando para mono, reduzir o tamanho final do arquivo, facilitando na hora que você for enviar, na hora que você for assistir, etc. Mas a mudança é pequena, se quiser manter como estéreo, não é um problema. No meu caso, eu estou trabalhando com gravador estéreo, então eu vou deixar estéreo mesmo.
Aqui nas configurações de vídeo eu vejo a resolução de saída que ele escolheu no assistente, no caso 959 por 539, a resolução de tela que eu escolhi inicialmente também, o número de quadros por segundo, ele ficou em 30, e o filtro de redução, que é um algoritmo, é uma conta que ele faz para transformar a tela do tamanho de base para o tamanho de saída. Não é importante preocupar com isso, o Bcubic funciona muito bem para a maioria das aplicações. O penúltimo item trata de teclas de atalho, que é um uso que é muito simples de configurar. Na verdade, a gente pode configurar teclas de atalho para, por exemplo, silenciar o microfone. Então, se eu quero que o meu microfone não capture áudio quando eu não estiver falando, eu posso, por exemplo, criar uma tecla que eu silencio ele. Eu posso, por exemplo, aqui em mudo, agora eu vou com o meu teclado clicar em Ctrl+Shift+C, por exemplo. Então eu criei uma técnica para desligar o microfone. Quando eu apertar Ctrl+Shift+C, o microfone vai parar de gravar. Para desmutar, ou seja, para voltar a funcionar, eu posso colocar outra, Ctrl+Shift+X, por exemplo. Então, se eu clicar Ctrl+Shift+X, o microfone volta a funcionar. Isso pode facilitar no processo de gravação para você não ter que ficar navegando com o mouse. Então você pode estar observando a sua transparência, o seu vídeo, o que quer que esteja sendo preparado na sua aula, e usar o teclado para navegar nas funções. Por exemplo, para silenciar o microfone, para mudar de cena, etc. Iniciar a gravação ou parar a gravação. E aqui, bom, tem todas essas opções aqui. E o último item, que é o menu avançado, tem alguns detalhes que não são relevantes para nós nesse momento, então não vou mexer em nada e vou clicar em OK. Nesse momento, nesse ponto, o meu OBS já está preparado para começar a realizar gravações. Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos ver como criar cenas, como importar fontes e como realizar, enfim, uma gravação através do OBS Studio. Espero que esteja todo mundo gostando. Se tiverem dúvidas, estou à disposição através do nosso fórum para tentar ajudar no que for possível. Muito obrigado e até a próxima.